Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica através da história de Israel, cobrindo o período fascinante que vai desde a liderança de Josué até a ascensão do rei Davi. Preparem-se para uma narrativa cheia de batalhas, heróis improváveis e momentos que definiram uma nação. Nossa história começa onde a última terminou, com a morte de Moisés. Após liderar os israelitas por 40 anos no deserto, Moisés contempla a terra prometida de longe, mas não entra nela. A tocha da liderança é passada para seu fiel servo, Josué. A primeira grande tarefa de Josué é liderar o povo através do rio Jordão, que milagrosamente abre suas águas, assim como o Mar Vermelho fez para Moisés. Do outro lado, eles encontram a imponente cidade de Jericó, com suas muralhas aparentemente intransponíveis. Seguindo instruções divinas, os israelitas marcham ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas de Jericó vêm abaixo, marcando a primeira grande vitória de Israel na conquista de Canaã. A liderança de Josué foi marcada por uma série de campanhas militares que estabeleceram as tribos de Israel na terra prometida. Após a morte de Josué, Israel entra em um período sombrio e turbulento, conhecido como o Tempo dos Juízes. Sem uma liderança centralizada, a nação mergulha num ciclo vicioso de desobediência, opressão por nações vizinhas, clamor por ajuda e a ascensão de líderes temporários. Os juízes, levantados por Deus para libertar o povo, figuras como Débora, uma profetisa e juíza que liderou Israel à vitória contra os cananeus. Gideão, que com apenas 300 homens derrotou um exército midianita gigantesco. E Sansão, conhecido por sua força sobre-humana, marcaram essa era. Apesar dos atos heróicos, foi um tempo de anarquia, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo ansiava por estabilidade e ordem, e começaram a pedir por um rei, como as outras nações. Esse desejo leva à ascensão do primeiro rei de Israel, Saul, um homem alto e de boa aparência da tribo de Benjamim. Saul é ungido pelo profeta Samuel. No início de seu reinado, ele demonstra grande potencial, liderando Israel a vitórias importantes contra seus inimigos. Como os amonitas, ele parecia ser o líder que o povo tanto queria. No entanto, o poder começou a corrompê-lo. Saul se torna impaciente e desobediente às ordens diretas de Deus transmitidas por Samuel. Em 2 momentos cruciais, ele age por conta própria. Primeiro oferecendo um sacrifício que não era sua prerrogativa, e depois poupando o rei e o melhor do gado dos amalequitas, quando a ordem era de destruição total. Esses atos de desobediência selaram seu destino. Samuel anuncia a Saul que seu reino não duraria e que Deus havia procurado um homem, segundo o seu coração, para liderar seu povo. É aqui que nossa história toma um rumo dramático. O profeta Samuel é enviado à casa de Jessé, em Belém, para ungir o futuro rei. Um por um, os filhos de Jessé, todos fortes e imponentes, passam diante de Samuel, mas nenhum é o escolhido. Finalmente, Jessé manda chamar seu filho mais novo, Davi, um jovem pastor que estava cuidando das ovelhas. Assim que Davi chega, Deus confirma a Samuel que ele é o escolhido. Diante de seus irmãos, o jovem Davi é ungido como o futuro rei de Israel. Enquanto Saul ainda reina, o Espírito do Senhor se retira dele e ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. Curiosamente, Davi, que era um músico habilidoso, é trazido ao palácio para tocar harpa e acalmar o rei atormentado. O momento mais icônico da juventude de Davi acontece no campo de batalha. Os exércitos de Israel e dos filisteus estão em um impasse. Um campeão filisteu, um gigante chamado Golias,
desafia os israelitas para um combate individual, aterrorizando todo o exército. Ninguém ousa enfrentá-lo. Davi, visitando seus irmãos no acampamento, ouve o desafio e, cheio de fé, se oferece para lutar contra o gigante. Desprezando a armadura pesada de Saul, Davi vai ao encontro de Golias armado apenas com sua funda de pastor e 5 pedras lisas. Com um único arremesso preciso, a pedra atinge a testa de Golias, que cai por terra. Davi corre, pega a espada do gigante e o derrota definitivamente. Essa vitória surpreendente transforma Davi em um herói nacional da noite para o dia. A popularidade de Davi, no entanto, desperta um ciúme mortal no rei Saul. As canções do povo, que diziam Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, alimentavam a paranoia do rei. O que começou como admiração se transformou em ódio e perseguição implacável. Saul tenta matar Davi em várias ocasiões, forçando o jovem a fugir e viver como um fugitivo por anos. Davi reúne um bando de homens leais e se esconde em desertos e cavernas. Mesmo tendo a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, Davi se recusa a levantar a mão contra o ungido do Senhor, demonstrando uma lealdade e um caráter notáveis. Essa longa e dolorosa perseguição moldou Davi, preparando-o para o trono que lhe fora prometido. A era de Saul chega a um fim trágico em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Em um único dia desastroso, o exército de Israel é derrotado e os 3 filhos de Saul, incluindo seu herdeiro Jonatas, amigo íntimo de Davi, são mortos. Ferido e cercado pelo inimigo, o rei Saul tira a própria vida para não ser capturado. A notícia da morte de Saul e Jonatas causa grande luto em Davi. Com a morte de Saul, o caminho para o trono estava finalmente aberto. Davi é primeiramente aclamado rei pela sua própria tribo, Judá. Após um período de guerra civil contra os remanescentes da casa de Saul, todas as tribos de Israel finalmente se unem sob a liderança de Davi, reconhecendo-o como o rei escolhido por Deus para toda a nação. Como rei, um dos primeiros e mais significativos atos de Davi foi a conquista da cidade de Jerusalém, que pertencia aos Jebuseus. Ele a estabelece como a capital política e religiosa de Israel, unificando o reino de uma forma que nunca havia sido feita antes. Davi traz a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, solidificando a cidade como o centro da vida nacional. O reinado de Davi marcou o início da Era de Ouro de Israel, um tempo de expansão, prosperidade e unidade nacional. A história de Davi, de pastor a rei, é uma das mais inspiradoras e nos mostra como a fé e a coragem podem superar os maiores desafios. E assim concluímos nossa jornada de hoje. Vimos a transição de Israel de uma confederação de tribos para uma monarquia unificada, passando por heróis, batalhas e muita fé. Espero que tenham gostado deste mergulho na história. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.